10, por esse famoso convite para estar aqui no 15º Congresso Internacional de Direito Tributário da ADT, uma instituição que tenho muito orgulho de dela participar, integrá-la como diretor, o que faço também homenageando tanto a professora Isabel quanto o meu caro amigo Sacha Palmon Navarro Coelho, e juntos começaram essa magnífica jornada já na 15ª edição desse congresso, com ideias fundamentais, debates importantíssimos e indiscutível a importância também de um homenageado deste congresso, o professor Alberto Xavier, que eu quero saudar especialmente, um grande jurista português que, enfim, aqui construiu no Brasil a sua vida e também o seu labor cotidiano de tributarista renomado, e deu tantas obras, tantos estudos importantes para a formação da nossa cultura jurídica tributária. É indiscutível a importância de Alberto Xavier na nossa literatura, e sem dúvida nenhuma, um congresso como este, em sua homenagem, não faz mais do que aquilo que dever de reconhecimento às pessoas notáveis que cooperam com o crescimento de todos nós. Então, parabenizo a professora Isabel, a todos os membros da ADT, e, sem dúvida nenhuma, cumpre aqui nós todos reconhecer esta fundamental homenagem. Também quero saudar meu amigo Otto Saraiva, tempo que não nos víamos, e é uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do professor Otto, mas também do professor Pedro, especialmente também do meu amigo Igor Santiago. Estivemos juntos na semana passada na palestra no Espírito Santo, no Alberto Espírito Santo, palestra belíssima do professor Igor, aqui pronunciou também, fez lá de uma forma diferente, obviamente, mas conteúdos semelhantes, com a mesma tenacidade. Mas saúdo também a todos os presentes, e o faço aqui na pessoa dos meus caros amigos, professora Betina, professor Estevam Roberts, professor Marcos, sair nominando a todos, porque todos merecem ser nominados, mas, sem dúvida alguma, é uma satisfação muito grande estar aqui no final deste congresso, e não quero tomar a paciência, mas ir direto ao ponto. Nós falaremos sobre tratamento jurídico das controladas e coligadas no exterior. Mas esse tema é aparentemente árido demais para que no final de uma tarde, de um dia cansativo, nós possamos voltar aqui com conceitos meramente técnicos ou de forma muito pontual, examinar certas decisões. Precisamos também entender o contexto no qual se encerra todo o debate em torno das controladas e coligadas no Brasil. Este é um dos grandes temas do direito tributário internacional. E não há forma melhor do que homenagear Alberto Xavier do que tratar de uma questão fundamental como esta das controladas e coligadas no exterior. Nós tivemos no Brasil, no desenvolvimento do direito tributário internacional, sem dúvida nenhuma, a presença fundamental das obras de Alberto Xavier. Quase que se confunde o nome dele com o direito tributário internacional. E eu, de algum modo, também coopero com esta área do conhecimento e tenho, sem dúvida nenhuma, muita influência do professor Alberto Xavier em todos esses assuntos. Mas este em particular, a problemática do tratamento jurídico das controladas e coligadas no exterior é algo que só surge, só tem interesse quando nós passamos de uma fase de tributação somente focada em pessoas não residentes que atuam no território e, portanto, baseada no princípio de territorialidade, princípio da fonte, para uma tributação da residência, ou seja, quando o país atinge uma maturidade econômica que permite às suas empresas promoverem atos de internacionalização. Nesse processo de internacionalização, as empresas podem atuar no exterior diretamente quando ali opera mediante filiais ou estabelecimentos permanentes, ou realiza atos pontuais de prestações de serviços, de vendas dos seus bens, serviços, ou então ela assumindo a condição de participar
cenário de empresas já constituídas no exterior, então assume a condição de coligada ou de controlada, ou controladora, desculpe, de empresas no exterior. Com isso, nós temos, propriamente de forma adequada, a figura da internacionalização das empresas. E a internacionalização das empresas brasileiras, na maioria dos casos, deu-se inicialmente pelo primeiro modelo, ou seja, das vendas, das prestações isoladas de serviço e etc. Mas no segundo momento, isso foi muito rápido essa passagem, estamos a falar aí no final da década de 90, ao início especialmente do século XXI, dessa nossa década, que agora discutimos, nós vimos então um pulular de atividades, de surgimento enorme de atividades de empresas no exterior, exatamente por meio de coligadas e controladas. Ora, qual a surpresa? É que exatamente nesse instante surge no Brasil um artiguinho medíocre, absolutamente inútil para o fim a que se propõe, que é o artigo 74 da medida provisória 2158. E esse artigo, absolutamente inconstitucional, como demonstraremos, passa a tolher a continuidade desse fluxo de investimentos no exterior. Passa a servir como um instrumento tributário de contenção da atividade das empresas brasileiras no exterior. Algumas o fizeram, mas o fizeram sob extrema insegurança jurídica. O extrema insegurança jurídica, que não é absolutamente um vício, um erro, uma falha da Secretaria da Receita Federal. Não. O Supremo Tribunal Federal tem grande participação neste processo de insegurança jurídica. Nós vimos ontem, novamente, o Tribunal Pleno reunir-se mais uma vez sobre esse assunto e não decidiu. E com isso, por praticamente 10 anos, o regime jurídico, o tratamento tributário, os lucros apurados no exterior, controladas e coligadas, efetivamente fica no limbo. Não se sabe se esse regime de antecipação é ou não inconstitucional perante a legislação brasileira. Então, as empresas que fizeram, que promoveram atos de internacionalização coligadas e controladas, realmente assumiram um risco. E este risco está muito claramente bem delineado nas tantas autuações fiscais da Receita Federal. Eu acho que não há uma empresa com coligadas ou controlada no exterior que não tenha sido autuada pela Receita Federal. Não. Porque o artigo é muito ruim. Ele dá margem à interpretação de toda espécie. Não atende aos critérios mínimos de segurança jurídica, de lex certa, de lex completa. Não. É um dispositivo que, num simples artigo, determina a mutação do critério temporal, definindo uma disponibilidade do lucro no primeiro dia do exercício, ao término da apuração do exercício financeiro, em 31 de dezembro de cada ano, e ponto. Como se isso fosse suficiente para atender a toda a complexidade que envolve controladas e coligadas. Isso, efetivamente, é um ato de extrema temeridade, porque é insuficiente na forma e no conteúdo. Mas passamos, então, um giro sobre os temas fundamentais que envolvem essa questão. A primeira, sobre a função desse instrumento normativo, ou seja, o controle das empresas controladas e coligadas que atuam no exterior, empresas de residentes, portanto, que atuam no exterior. O segundo, a vinculação ou teste de compatibilidade entre o artigo 74 da medida provisória 2158 e a Constituição e o Código Tributário Nacional. Em terceiro, o critério de avaliação dos ativos e dos lucros auferidos do exterior. Qual foi o critério efetivo que, afinal de contas, este nebuloso artigo 74 assume como critério de tributação dos lucros dessas empresas?
Teria sido a variação cambial? Teria sido a equivalência patrimonial? Teria sido apenas a participação, o equivalente à participação da proporção do investimento na controlada, na coligada do exterior? Porque isso está no livro, tampouco se sabe. Ademais, tem-se aí o problema da incompatibilidade entre essas regras ou não, da incompatibilidade ou não dessa regra, com o conteúdo dos acordos para evitar a dupla tributação. E, por fim, um problema que não pode ficar de fora de uma análise, que é o exame dos prejuízos apurados, controlados e coligadas no já. Pensava que já faltavam 5 minutos, né? Mas já termina. Mas os prejuízos da controlada e coligada no exterior. Muito bem. O primeiro com relação ao instrumento. Trata-se de uma norma específica, antielusiva, esta, que está no artigo 74, da medida provisória 2158, quando diz que para fins de determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro, os termos do artigo 25 da Lei 9249, os lucros auferidos por controlado ou coligado no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados na forma do regulamento. Pronto. Isso, toda essa magnífica redação tenta dar a única resposta à complexa vida empresarial daqueles que atuam no exterior por meio de controlados coligados. Bom, isso tem algum fim antielusivo? Isso é uma norma específica antielusiva, a exemplo daquilo que nós conhecemos no exterior, que se denomina Controlled Foreign Corporation, CFC Legislation? E a resposta é não. Não. Esta regra alcança a todos, controladas ou coligadas, estejam elas em paraísos fiscais ou em países com tributação elevada, sejam estas atividades desenvolvidas com 100% de participação acionária, com 20, com 10, com qualquer valor que importa, esta regra alcança a todos. Então ela não tem função de controle de operações elusivas, porque investir no exterior está no espaço da autonomia privada. Todas as empresas brasileiras querendo podem investir aqui e ali, aqui e em qualquer país. E nenhum governo que se diga democrático pode utilizar instrumentos para impedir a internacionalização das empresas. Mas esta regra se propõe a tanto, porque tributar lucros não distribuídos equivale a tributar patrimônio, equivale a interferir na continuidade da vida da empresa, porque a empresa fica sem o direito de saber o que fazer com esses lucros, se vai reinvestir, se irá realizar algum aumento ou aquisição de outra pessoa, de outra empresa, de outra participação societária, enfim, isso tolhe a ação individual de decisão das empresas. Por isso, esta regra não se trata, portanto, esta regra de uma Controlled Foreign Corporation no modelo típico que há nos outros países. Por quê? Porque lá há basicamente 3 testes que se devem adquirir. Primeiro, de localização, se as empresas estão ou não em países com tributação favorecida. Segundo, o teste da participação, se ainda que esteja um país com tributação favorecida, se aquela participação supera ou não um determinado limite de participação que qualifica esta empresa como controlada da controladora residente. E outro teste que corresponde basicamente em alguns países aparece esse teste, que é o da distribuição aceitável. Quer dizer, o que se impede aqui é que o sujeito perpetue ou mantenha por longo tempo aquele capital, aquele lucro no exterior, sem a distribuição. Mas se a empresa o faz dentro de um período aceitável, 2 anos, 3 anos, então, obviamente, essa é uma regra que permite então, a não aplicabilidade da CFC Legislation. Há outros tipos, eu não quero cansá-los aqui a esta hora, com as tipologias que isso envolve, mas, sem dúvida nenhuma, esta regra é um típico caso
de presunção absoluta de disponibilidade de renda. Disponibilidade de renda presumida de forma absoluta. Que em 31/12, todo e qualquer lucro apurado no exterior foi distribuído para a empresa controladora do Brasil. O Conselho, o CARF, denominou isso de tributação por ficção. Eu teria, me perdoem, tenho muitos amigos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas eu teria reservas a utilizar um termo como esse para ratificar a legitimidade de uma norma como esta. Dizer, não, esta regra cria uma ficção jurídica de apuração do rendimento. Pronto. Como se fosse possível autorizar a professora Isabel Dersa renda por ficção jurídica, à luz do constitucionalismo brasileiro. Mas, sem cerimônias, essas coisas deratológicas são declaradas e nós, contribuintes, ou defensores de contribuintes, ou advogados, ou professores, simplesmente temos aqui que dizer, né, da existência desse entendimento, mas de maneira alguma compartilhar. Perigoso isso. Porque hoje é o lucro da controlada no exterior. Amanhã pode ser o lucro das empresas do Brasil, amanhã pode ser qualquer operação, qualquer faturamento. Bom, essa empresa certamente faturará no final do ano um volume X, então vamos antecipar o PIS e a COFINS, por que não? Né? Então, esses são conceitos muito perigosos para que se aceite isso de forma pacífica, sem uma atuação. Mas, vamos ao ponto que interessa. Se já estamos aqui entendidos entre nós que esta regra, mesmo do meu modo de ver, não é um modelo de controle de elusão tributária. Então, não me venha ministro do Supremo Tribunal Federal, ou integrantes da Receita Federal, ou da PGFN, me dizer que esta é uma regra de controle só de empresas controladas no exterior, porque elas têm o poder de decidir quando o lucro será distribuído. E há alguma proibição nisso? Não. E há algum vício, alguma ilegitimidade nessa decisão? Não. Então, isso não é um critério. Separar controlada de coligada não está autorizado pela lei. A lei não faz essa referência, e muito menos a Constituição autoriza esse tipo de entendimento, como fez a ministra Alegrez, seguido por alguns ministros incautos, porque certamente nada ou pouco conhecem de direito tributário internacional. A esperança era que eles fossem uma leitura dos livros da obra do professor Pedro Xavier, e certamente esses equívocos teriam sido superados. Pois muito bem, ocorre que este artigo 74, ele não surge aí do nada, ele surge como evolução do processo. Na Lei 9.249 já persistia o propósito de tributar as empresas controladas e coligadas no exterior por transparência fiscal, ou seja, tributando os sócios ou as controladoras, né, segundo a participação neste capital. Está lá na Lei 9.249, artigo 25, mas isso foi denunciado justamente por Alberto Xavier, que dizia claramente que isso era uma transparência fiscal ilegítima, porque isso alcançava tanto as atividades lícitas quanto aquelas alocadas em países com tributação favorecida. Veio então uma disposição, que é o artigo 1º da Lei 9.532, que efetivamente atende a todos os anseios da doutrina que se manifestou naquele momento de forma rígida, firme, contra o conteúdo da Lei 9.249. Esse artigo 1º da 9.532 estabelecia exatamente o momento da disponibilidade do lucro segundo a distribuição. E esse dispositivo, que eu estou dizendo, é o suficiente, bastaria para reger todas essas relações jurídicas. Qual a surpresa? Que este dispositivo, né, vê-se justamente superado nesse elemento que seria a disponibilidade, tipo ativo de rendimento, pelo artigo 74 da medida provisória 2158, na sua 35ª edição. De tal sorte que, sem revogar os dispositivos anteriores, simplesmente altera o critério temporal, aquele da disponibilidade
que eu chamo a atenção disso, inclusive, em decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Mauro Campos faz essa referência, não, a lei não afeta a base de cálculo, a lei não afeta o critério material, ela simplesmente altera o critério temporal, como se isso fosse pouco. Mas alterar o critério temporal significa alterar também a ocorrência do fato jurídico tributário. Altera, mudando aquilo que o Código Tributário Nacional tanto se esforça para definir a incidência do fato jurídico tributário imposto sobre a renda como sendo aquele no momento da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou do rendimento. Pois muito bem, com essas disposições do artigo 74, basicamente o que se tem é o seguinte: isto só se aplica no que concerne à renda mundial, deve ser obedecido o chamado princípio do crédito de imposto, ou seja, pelos lucros apurados no exterior, os impostos que lá forem pagos em decorrência desse lucro apurado no exterior, devem ser reconhecidos no Brasil como crédito de imposto. Mas não só altera essa questão da data da disponibilidade, estabelece o regime de crédito de imposto e assume, obviamente, em relação aos prejuízos, do meu modo de ver, já demonstraremos isso, um tratamento diferenciado. Um tratamento diferenciado em relação aos prejuízos, porque, afinal de contas, manteve de forma objetiva o teor do artigo 1º da Lei 9.532. Pois muito bem, esta é a sucessão. Ora, diante de tudo que já foi dito aqui, eu acho que não cabe maior demora com relação ao conceito de renda. Obviamente, estou aqui diante de profissionais versados em direito tributário que conhecem muito bem que o conceito de renda no Brasil é um conceito constitucionalmente pressuposto, que o Código Tributário Nacional, cumprindo as funções do artigo 146.3, inciso 1, prescreve o fato gerador, base de cálculo e contribuinte do imposto sobre a renda e diz de forma objetiva qual é o momento temporal da incidência desse imposto com relação à disponibilidade econômica ou jurídica, e ao fazê-lo, obviamente, esse artigo não se coaduna com nenhuma espécie de presunção absoluta da antecipação da distribuição de lucros, como aqui se pretende. Esta dificuldade, obviamente, ela está amparada numa série de razões também que poderiam ser analisadas aqui a miúde, mas apenas para poupar esse tempo, eu diria que, sem dúvida nenhuma, aqui reside a razão da inconstitucionalidade desse artigo. Ou seja, ele contraria as condições de manifestação de um efetivo reconhecimento da disponibilidade, quer na condição jurídica, que só existe quando há distribuição do lucro, só há distribuição do lucro, e a disponibilidade econômica, porque, afinal de contas, o lucro precisa ser reconhecido na contabilidade da empresa controladora. Pois muito bem. Mas dizê-lo é insuficiente se não vier acompanhado da exata determinação do mais importante. Afinal de contas, o que deve ser presumido ou antecipado como lucro da empresa controlada no exterior? O valor da equivalência patrimonial no seu montante integral? O valor da variação cambial sofrida no período entre o investimento realizado no exterior e o retorno ou reconhecimento ao final do ano de algum valor equivalente a esta variação cambial? Ou a proporção do lucro obtido segundo o montante da participação nessa empresa no exterior? São três possibilidades para que nós possamos identificar o que realmente deva ser antecipado. Nesse caso, o primeiro critério que nós devemos examinar é o da equivalência patrimonial. Por quê? Porque a equivalência patrimonial está referida no artigo 25 da Lei 9.249 como sendo um critério que deve
ser preservado pela legislação. Ou seja, o critério da equivalência patrimonial, vamos aqui a uma breve descrição do que isso significa, basicamente responde pelo seguinte: o valor da renda, ou melhor dizendo, o valor do patrimônio da controladora sobre a controlada pode ser identificado pelo custo de aquisição, o custo de aquisição das ações ou das cotas da empresa controlada, ou essa avaliação deve ser feita pela equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial só se aplica nas controladas, quando o capital é majoritário, tem um controle efetivo, ou à luz das recentes alterações societárias, quando há uma participação superior a 20%, há uma participação, portanto, efetiva, sem controlar aquela pessoa jurídica. Não há controle, ainda que haja uma presença significativa, né, na atividade da empresa no exterior. Então, ou é a controlada, ou é a coligada, nessas condições que justifica o emprego da equivalência patrimonial. Mas a equivalência patrimonial não é outra coisa senão um reflexo do patrimônio líquido, ou melhor, da participação da pessoa jurídica, vamos dizer, 60%. No patrimônio líquido da investida, da controlada ou da coligada. Então, tem-se ali, se esse patrimônio líquido aumenta, então esse retrato do patrimônio líquido deve se refletir na contabilidade da controladora. Se ele diminui por prejuízo, as regras de contabilidade internacional dizem também isso deve se refletir por equivalência patrimonial na contabilidade da controladora. Quer aumentos, quer decréscimos. Muito bem, se é assim, os resultados de quaisquer variações patrimoniais da controlada ou coligada devem ser reconhecidos na contabilidade da empresa no Brasil por meio da equivalência patrimonial. Pois bem, vamos imaginar que nós tenhamos um patrimônio de 100, 60%, 60% aqui utilizado. Essa variação, no tempo, vamos imaginar que ela suba de 100 para 150, mantido os 60%, agora não são mais de 60, mas sim de 90 que se fala do patrimônio. Então a equivalência patrimonial será de quanto? De 30, o aumento. Só que não foi isso que a lei 9.249 mandou tributar. Ele mandou tributar a participação, vejam bem, a proporção da participação nos lucros e não da equivalência patrimonial. E aí, quanto deu de lucro dessa pessoa jurídica? Não, o lucro foi 10 no período. Ah, é? Então, se são 60%, qual é o lucro tributário da pessoa jurídica? 6. E não 30. Mas o que fazem as instruções normativas da Receita Federal? Até 2001, seguia uma regra do 249, ou seja, tributar a proporção dos lucros apurados no exterior pela proporção da participação. O que acontece em 2001? Vem uma instrução normativa 213, 2002, aliás, 213, e no parágrafo 1º do artigo 7º inova tudo e manda tributar a equivalência patrimonial inteira. E isso tem sido objeto de uma imediata repulsa por parte dos tribunais, especialmente pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E um voto brilhante do ministro Mauro Campos, seguido pelo ministro Castro Meira, aqui representado pela minha querida Terezinha, sua esposa, que confirmam que não é a equivalência patrimonial. O artigo 7º, parágrafo 1º, é ilegal. Ilegal. Eu diria inconstitucional também, mas ilegal. Foi dada essa resposta, mas há que se levar em conta também que todas as regras da CVM mandam reconhecer pelo método de equivalência patrimonial nos investimentos todo o valor da parcela
do investidor nos lucros e nos prejuízos, como o IAS 28. Mas, se é assim, a equivalência patrimonial tem que ter um sentido, né? Pois muito bem, ele tem. Na nossa legislação societária está dito com todas as letras, que variações de equivalência patrimonial não podem ser submetidas à tributação do IRPJ ou da CSLL. Em mais de um dispositivo, vários artigos se renovam a dizer que a equivalência patrimonial não pode ser tributada no imposto de renda e nem por contribuição social sobre o lucro líquido do professor Sérgio. E como pode uma instituição normativa querer insistir numa ilegalidade semelhante? Mas não só. Veio então a tentativa da Receita Federal de tributar a variação cambial dessa equivalência patrimonial. Esta chega ao delírio. Chega ao delírio porque, como eu disse aos senhores, o artigo 389 do Regulamento do Imposto de Renda nega a possibilidade de os resultados de avaliação patrimonial no exterior serem objeto de tributação pelos impostos. Mas no caso da variação cambial, a coisa é mais gritante. A União tentou inserir o artigo 46 na Lei 10.833, a variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL relativo ao balanço levantado até 31 de dezembro de cada ano calendário. O que aconteceu? O presidente da República vetou esse artigo. O presidente da República vetou esse artigo. Aí a Receita Federal tentou depois introduzir esse dispositivo em uma medida provisória, a 243 de 2005. O que aconteceu? Na lei de conversão foi excluído o dispositivo integral, trocando em miúdos porque houve uma sucessão de medidas provisórias, etc., até chegar na lei de conversão que excluiu definitivamente essa tentativa. Meus senhores, qual é a conclusão que se tem? Nem o legislador e nem o presidente da República querem a variação cambial dos investimentos de equivalência patrimonial tributados. Por quê? Por coerência com o artigo 389 do Regulamento do Imposto de Renda, nenhuma forma de equivalência patrimonial pode ser tributada pelo imposto de renda e nem pela contribuição social sobre o lucro. Remanesce, então, aquilo que corresponde à participação acionária, ou seja, na proporção da participação, se são 60%, então apura-se o lucro. Qual é o valor do lucro? 2 bilhões de reais. Pois bem, apliquem-se esses percentuais de 60% sobre esses 2 bilhões de reais e aí ter-se-á a suposta base de cálculo desse lucro. Mas a pergunta é: constitucional esse cálculo? E a resposta imediatamente é não, pela ausência de compatibilidade entre esse instrumento normativo do artigo 74 e aquilo que corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica da lei. Muito bem, isso corresponde à base de cálculo, ao fato jurídico tributário, mas há também problemas com a sujeição passiva. Controladas e coligadas no exterior também têm suas controladas e coligadas, chamadas, que essa é a inovação, né? O Brasil criou a figura da controlada direta. Coligada direta, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, surgiu, Eduardo, a figura das controladas e diretas, para dizer que elas também estão alcançadas pelo artigo 74. Essa é a quintessência do absurdo. Imagine, uma empresa brasileira A detém participação no capital de uma empresa B localizada na Áustria, que por sua vez detém o controle de outra empresa situada na França. Os lucros da empresa francesa C, segundo os entendimentos de uma decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, deveriam ser oferecidos à tributação em 31/12 no Brasil. Se o direito francês não autoriza a tributação antes da distribuição, como pode o Brasil reconhecer esse lucro? Se ele não entra na contabilidade da empresa controlada na Áustria, ou seja, em B,
Como a poderia conhecer ou reconhecer esse lucro na sua contabilidade? Ela é, por assim dizer, estou examinando o caso da América, da Eagle, né? E chegou-se então a esse entendimento de que haveria ali uma controlada indireta, alcançada esta também a sujeição passiva desta empresa pelo artigo 74 da medida provisória aqui já mencionada. Obviamente, meus caros, se emprega aqui de forma intensiva o texto teor do artigo 128 do Código Tributário Nacional, para dizer que nenhuma sujeição passiva se presume que a responsabilidade tributária ou a condição do contribuinte deve estar estabelecida em lei, e não em qualquer outro ato de normativo, como é o caso da sua normativa 213, porque ela que é usada para justificar e amparar esse argumento. E o mais importante, que tem que estar vinculado à ocorrência do fato gerador. Não há responsabilidade se não houver relação com o fato jurídico tributário correspondente. Tenho certeza que isso, não é? Desde os primeiros momentos que os alunos de direito tomam conhecimento do exame, do estudo do sujeito passivo, mais imediatamente entendem, como está expresso no artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que não há sujeição passiva sem como contribuinte que não esteja vinculado à ocorrência do fato jurídico tributário. Pois muito bem, em resumo, ainda que com constitucional, mas no máximo isto, né, é um artigo absolutamente não merece grandes considerações, alcançaria as controladas e coligadas. Mas o pior está por vir, que é recusar a aplicação dos acordos de lei para evitar a dupla tributação a esse dispositivo. Também, em diversas atuações, empresas foram levadas a processos administrativos para dizer que os acordos para evitar a dupla tributação não se aplicam sobre, no caso do artigo 74. É o primeiro caso de prevalência de lei sobre tratado no Brasil, né, em subversão da ordem estabelecida no artigo 98 do Código Tributário Nacional, em que os tratados e as convenções internacionais prevalecem sobre a lei interna e deverão ser observadas pela que lhe sobrevém. Pois bem, o que faz então alguns auditores, porque não são todos, às vezes fazemos críticas àqueles equívocos, os erros que nós olhamos, não é mesmo, professor? Mas esquecemos dos grandes auditores sérios, qualificados, que vendo isso, obviamente, deram por superado e afastado esse tipo de entendimento. Mas esses, né, com uma visão um pouco obtusa, pouco qualificada, talvez, sobre o que é um tratado para evitar a dupla tributação, desconsideraram para dizer, não, o artigo 74 prevalece. Prevalece como? Se o artigo, veja como se constrói a tributação dos lucros das empresas de um acordo para evitar a dupla tributação. É algo simples e perfeito. Lucro de empresa é tributado sempre no estado de residência da pessoa jurídica que ofere a renda comum, sempre no estado de residência, a menos que a empresa tenha no estado da fonte uma filial ou algo que se qualifique como estabelecimento permanente. E aí a competência passa a ser daquela localização. Muito importante o princípio do estabelecimento permanente. E no caso de participações acionárias, aí, neste caso, que não se trata de filial e nem de estabelecimento permanente, se aplica o artigo 10 dos tratados para evitar a dupla tributação com relação à tributação de dividendos, lucros distribuídos. Não é isso, professor Gustavo Negrão? Professor Paulo Coimbra conhece profundamente o acordo de dupla tributação. Estes lucros distribuídos só poderão ser tributados quando a distribuição, porque somente aí aperfeiçoa-se a qualificação de dividendo ou semelhante. Pois bem, é nesse momento que se deve tributar. Ora, se o tratado prevalece sobre a lei interna, a disponibilidade do lucro, por presunção pretendida pelo artigo 74, não tem vez. Concorda, professor? Não pode prevalecer. É nesses termos que nós entendemos que também aqui,
nos casos em que houver apuração de lucros de controlados ou coligados no exterior, no caso situados em países com os quais o Brasil não tem acordo pré-fixado com a tributação, prevalece o regime do artigo 10 sempre e unicamente o artigo 10 sobre qualquer outra lei interna, inclusive o artigo 74. Por fim, uma pergunta, uma dificuldade que se impõe a todos nós. E os prejuízos apurados, controlados e coligados no exterior? Devem ser reconhecidos no Brasil ou mantém-se em vigor o artigo 26 da Lei 9.249, quando 25, parágrafo 7, quando diz que os prejuízos não podem ser compensados no Brasil, os prejuízos que controlados e coligados no exterior não podem ser compensados no Brasil pelos lucros com os lucros da controladora. Bom, será mesmo? Até a lei, ao advento da lei 9.532, eu diria que este é um argumento razoável, mas não após a 9.532. Com ela, no meu modo de ver, Deus, de modo inequívoco, uma derrogação desse dispositivo. Por quê? Porque a 9.532, ao só admitir a distribuição de lucros, com disponibilidade desses lucros, óbvio, só tem distribuição de lucros se a empresa tem prejuízo no exterior, quando esse prejuízo for compensado por lucros até chegar no seu momento de remanescer algum lucro tributado. Então, os prejuízos apurados no exterior tornaram-se prejuízos reconhecidos para o Brasil também, porque afinal de contas eles não seriam trazidos na contabilidade para reconhecimento do Brasil. Consequentemente, esse dispositivo do 74, ao não fazer nenhuma referência ao caso dos prejuízos, deve observar o tratamento da legislação de direito comercial num equilíbrio de tratamento entre prevalência dos conceitos de direito privado no campo da apuração dos lucros sobre aqueles conceitos de direito tributário. E é exatamente aqui onde nós observamos que com as mudanças recentes de tratamento da contabilidade internacional, ao determinar todos esses dispositivos o reconhecimento necessário de lucros e prejuízos a título de equivalência patrimonial, deve-se também admitir que isso se faça com os prejuízos fiscais para fins de reconhecimento no Brasil e que isso seja levado a conta resultado. Levado a conta resultado não para somar, como manda o parágrafo único do artigo 7º dessa malfadada instituição normativa 213. Não, para que efetivamente possa ser compensado com os lucros oferidos no Brasil. Estou absolutamente convencido disso também. Isso dentro de uma lógica, de uma coerência de direito intertemporal, reconhecida essa sucessão legislativa, que obviamente eu não lhes quero cansar agora ao dizer todos esses textos novamente, um a um, e por que desses argumentos. Bom, meus senhores, é chegada a hora de terminar. Eu quero dizer que agradeço, sem dúvida nenhuma, a atenção de todos, o carinho especial